PET é um programa que exige um trabalho coletivo, entendeu? Porque ele tem uma atividade que é cultural, que é mais ampla. Essa atividade que nós desenvolvimos lá, né, era uma atividade particular das ciências sociais, né, de aprimorar o conhecimento do aluno, né, sua formação em ciências sociais. E particularmente, né, na sociologia, que era a disciplina que eu, né, ministrava, né? Mas ele tem uma atividade que é cultural. O PET de Ciências Sociais, né, não foi criado, ele foi instalado, né, foi implantado, né? Porque o PET é uma instituição federal, né? Ele foi instalado em 96, o ministro da Educação era o Paulo Renato, né? Ex-professor da Unicamp, né? E ele cortou a bolsa, tanto dos alunos quanto dos docentes, né, responsáveis pelo PET. Eu assumi a tutoria do PET em Ciências Sociais em substituição ao professor José Flávio Bertero, que havia se aposentado no ano anterior, e o PET, nesse ano de 2001, ficou praticamente sem tutoria. O MEC não estava pagando, mas nem os tutores e nem os estudantes. Então foi um momento, vamos dizer, bastante complicado. Aqui a minha experiência foi mais trabalhar mesmo a sociologia clássica. Esse contato com a reflexão, para mim, era sempre um desafio. Que nem sei se estava tudo muito definido em relação a essas sofisticações aí de e-mail. Nem me lembro se já tinha tudo isso em 2000, acho que estava começando a entrar, né? Então, era obrigado a fazer uma leitura mesmo, não dava para você brincar de fazer um corte-cola, não tinha as possibilidades de corte-cola, né? E isso, portanto, era uma espécie também, né, de desencadear uma atitude proativa dos alunos no momento mesmo da leitura dos textos, né? E eu assumi apresentando um projeto na época que tinha o título O Etanol e Suas Redes, e nosso objetivo era estudar a produção do álcool combustível aqui na região de Araraquara, mas o nosso projeto era também um projeto teórico que usava a metodologia de um antropólogo francês chamado Bruno Latour. Então, para nós, naquela época, o etanol era como se fosse um sujeito que produzia redes que conectava, por exemplo, a ciência, a política, o mundo agrícola. Talvez a dimensão mais importante, mais interessante da experiência no PET é o fato dela estar concentrada num projeto que articula ensino, pesquisa e extensão. Essa nunca é uma agenda muito fácil de ser realizada na universidade de uma maneira geral, ou seja, às vezes você tem profissionais mais ligados à área de pesquisa, outros ao ensino e por consequência, à extensão, alguns que conseguem articular essas dimensões. Mas o tripé fundamental da universidade nunca é uma tarefa muito fácil. Durante a minha tutoria no PET, nós trabalhamos com uma pesquisa que envolveu setores da comunidade araraquarense, especialmente a cooperativa Acácia, de catadores de materiais recicláveis. A gente fazia um trabalho que envolvia ensino, pesquisa e extensão com uma força para a extensão, que era o que era pedido pelo Ministério na época. Na época, essa escolha metodológica ela implicou também uma espécie de acordo de transformar o PET num coletivo. O coletivo no sentido de que a gente fazia as discussões de maneira horizontal e discutia textos e temáticas ligadas ao etanol e pensava metodologicamente também. Então, por exemplo, a gente tinha na época o objetivo de fazer um documentário usando essa metodologia também e publicar um artigo a muitas mãos. Quer dizer, a ideia era que fosse uma proposta para o PET, uma multivocalidade, né? Então a gente tem feito alguns trabalhos justamente nesse sentido, de pensar alguns direcionamentos para que o tripé que constitui-se aí o trabalho do PET, que é a pesquisa, o ensino e a extensão, esse tripé ele possa ser consolidado de alguma maneira. Trabalho, né, semanal com os alunos, de leitura, de estudo, de discussão de texto com todo o grupo, e de tal forma que, né, em que nós discutimos autores, sobretudo os clássicos, né, das ciências sociais, né,
mas também autores modernos, né, contemporâneos, colocavam as questões atuais que precisavam ser debatidas. Para mim era uma espécie de privilégio, né, poder ter contato com os alunos do PET uma vez por semana. Além da minha classe, eu tinha sempre algo a cumprir em determinado dia da semana. Os alunos ganharam uma habilidade na exposição, porque tinham que fazer as leituras prévias. E eu também tinha trabalho, porque eu não era uma especialista em Weber, eu tinha que ralar para entender Weber, para poder efetivamente explicar ao aluno algum tipo de dúvida. E a gente então tinha as leituras enquanto uma pesquisa, né, propriamente. A gente tinha um conjunto de atividades ligadas ao ensino e a extensão, ela implicou num desdobramento que foi nos levando, por exemplo, para os laboratórios de química aqui da faculdade, para o assentamento Bela Vista, quando na época havia um conflito de produção de cana-de-açúcar para a usina, sendo que o assentamento era um espaço de produção de agricultura familiar. Enfim, a gente foi transformando esse foco do etanol numa rede que foi conectando essas diversas coisas. Então nós fazíamos viagens, visitávamos, né, exposições, museus. Nós tínhamos aqui uma atividade de cinema. Essa atividade era coletiva com outros PETs, então participava não só o PET de letras, participava também o PET de química e o PET de farmácia. De pessoas com muitas ideias, muito criativa, muitos sonhos. Ter contato com o aluno, sobretudo nessa faixa etária, é gratificante nesse sentido também. Há um sonho, você percebe que há algo dentro de cada um deles que é pensar um mundo melhor, pensar uma sociedade diferente. A relação discente-docente no PET, ela tem algumas peculiaridades, porque no fundo é uma relação diferente daquela que, em geral, nós professores estamos acostumados, porque nós temos orientandos de iniciação científica, de pós-graduação, mas que em conjunto estabelecemos uma relação muito particular e que tem a ver, provavelmente, com o tema específico de cada orientando. No caso do PET, você tem que estabelecer uma relação com 12 alunos, às vezes até um pouco mais que isso, e no fundo o que ajuda é se você tiver um grupo muito coeso e comprometido com o trabalho. Nos primeiros momentos até teve algumas saias justas lá, mas aí as coisas entraram no lugar. Por conta de que também é natural do jovem sempre, né, questionar, né, que é legal também, mas jovens que não questionam são jovens, né? Então era legal, assim, porque era sempre com muito diálogo, qualquer tipo de problema era tratado, né? Isso era legal, porque era também um amadurecimento para eles e para mim também, né? Nós temos um problema que é muito sério no PET, que é a rotatividade de alunos. A continuidade dos trabalhos, elas são o tempo todo freadas, não? Então é um processo constante. Você parte do ponto zero de forma contínua, né? Porque o tempo todo está chegando algum aluno novo. Em alguns momentos você tem uma modificação do grupo de maneira mais radical, saem 3, 4 alunos de uma única vez, 5 alunos de uma única vez, e isso acaba gerando alguns desafios no sentido do enquadramento propriamente todo o grupo, a identidade desse grupo, a filosofia de trabalho, a próprio projeto que está sendo desenvolvido, pensado. O desafio, na verdade, maior era a constante substituição dos alunos, porque a cada período se renova o grupo, e em alguns momentos se renovava mais do que o normal, isso era um problema. E o segundo problema era a carga excessiva de burocracia. Claro que todo programa público ele deve ser supervisionado, isso deve acontecer o tempo inteiro, porque essa é uma dimensão pública. Mas havia uma carga burocrática muito pesada, que isso muitas vezes atrapalhava a própria dinâmica, digamos, do trabalho mais específico de pesquisa, de extensão. O Etiano participou da seleção, foi escolhido e tal, tem uma bolsa, mas que essa bolsa não é regular, ela sempre atrasa. Então, a gente não tinha recurso garantido, então isso também era uma espécie de desafio a superar. E também não tinha verba extra.
Porque o PET, ele atua, na verdade, como um grupo de complementação da graduação. E muitas vezes a gente realiza essa função sem muitos recursos. Então, a maioria das atividades que nós planejamos, às vezes elas não podem ser efetivadas porque não há recursos para realizá-las. O desafio foi trabalhar sem receber. Você tem, vamos dizer, uma carga maior de trabalho, porque é um trabalho que exige bastante do professor. E nessa época, nós não tínhamos, nem contávamos com crédito. O primeiro, e talvez o principal problema, que aí não é do nosso grupo especificamente, mas talvez seja do programa, é a questão vinculada aos recursos financeiros. Nós temos aí as nossas verbas que ela constantemente sofre alguns atrasos, e então toda a programação que é feita no começo do ano para ser desenvolvida ao longo desse ano, não acaba sendo de alguma maneira tendo que sofrer alterações. Então você propõe uma saída a campo, às vezes você não tem os recursos necessários para fazer essa saída a campo. Você discute, pesquisa, desenvolve o material, porém, na hora de produzir esse material, você esbarra na falta de recursos financeiros. Apesar das dificuldades com dinheiro, não houve em nenhum momento, principalmente por parte dos estudantes e das estudantes, né, que faziam parte desse coletivo, disposição de sair, de abandonar o PET, muito pelo contrário. Havia, sim, uma disposição muito séria de continuar o trabalho, o aprofundamento dos conteúdos que eram dados no espaço da tutoria. A própria aproximação da comunidade é um desafio muito grande, sobretudo com trabalhos na comunidade local, que eu acho que é fundamental para a gente. Os acessos a essa comunidade, ela não é tão simples assim. Nós trabalhamos com grupos que às vezes são alunos que recém chegaram na cidade, não têm grandes contatos ainda com essa comunidade, então isso torna-se um desafio. Quando é uma pesquisa individual, aquilo é uma escolha do aluno, é um objeto específico que ele tem, e aí, digamos, a relação flui de uma maneira mais fácil. No caso do PET, esse aluno é incorporado a um projeto que, claro, ele pode ter participado da escolha, mas ele, digamos assim, não é o único. E aí o grau de comprometimento, atenção, se isso não for bem resolvido, pode dificultar o trabalho. É um programa de treinamento, né, especial, né? Não é isso? PET. Então, é treinamento dos alunos de graduação, né? É uma espécie, né, de aprimoramento, né, da formação do aluno de graduação. De certo modo, é um atestado de que a graduação apresenta falhas e que é preciso corrigir essas falhas através de um trabalho especial. Acho esse programa muito interessante, mas eu acho que ele está perdendo um pouco a interação que ele poderia ter com outros docentes. Hoje parece que as pessoas não querem muito ser tutor. Na minha época, não, todo mundo queria ser tutor, porque era legal, entendeu? Aprendido muito com os alunos, da relação interpessoal, de mediar conflitos, também de uma aproximação com o grupo, com a comunidade. Foi pouco tempo, mas foi assim, um momento muito importante, interessante e pessoas com quem ainda me relaciono até hoje. Esse envolvimento de conversar com o público e se desenvolver isso, que é um lado que o pesquisador que está mais introspectivo nos livros e tal, não é tão aparente, né? Você não treina tanto. Então, esse outro lado para mim foi muito especial. Você percebe a evolução de alguns deles ao longo do período e que é possível atribuir alguns pontos dessa evolução também à sua inserção dentro do PET, que é um grupo bastante múltiplo. Outra coisa que me marcou muito foi essa interação extra-classe, assim, que eu aprendi muito com ela, nas dificuldades mesmo e nas parcerias que a gente vai estabelecendo com as pessoas que fazem parte dos nossos projetos e estão realmente envolvidas e se sentem responsáveis por isso. Sei por petianos, né, dessa perspectiva de um trabalho de extensão que eu acho muito rico. Eu gosto dessa perspectiva de você sair do plano teórico e ir para o plano prático, mas sempre é necessário aproveitar esse espaço para o aprofundamento de conteúdos teóricos. Esse aprendizado todo vem de um grupo que você entra e você começa a conversar com pessoas que estão em outras experiências, outras etapas da graduação. Já estou te mostrando outros caminhos
as facilidades e as dificuldades. E ali tem um amadurecimento. Eu avalio bem, na minha opinião foi um período interessante de produção e reflexão. A gente obviamente tinha alguns conflitos que não necessariamente eram como tutor, mas eu como tutor me sentia responsável a assumir algumas responsabilidades no sentido de apaziguar os ânimos e as diferenças internas ao PET, que elas sempre existem em qualquer grupo de pesquisa que existe, né? A experiência, né, mostrou isso que eu falei para vocês, né, que era um interesse mais material do que propriamente intelectual. O que eu mais admiro no grupo é esse caráter de poder transpor a universidade, de poder atuar fora dela e de funcionar como uma ponte entre a universidade e a comunidade. Nesse tempo que eu fiz parte do grupo, a gente sempre esteve trabalhando com questões muito relevantes, seja a coleta seletiva, o trabalho precarizado dos trabalhadores na cooperativa, a acessibilidade das pessoas com deficiência. A universidade cresceu demais, fragmentou demais, e todos aqueles espaços que podia ser utilizado para um encontro mais casual, uma troca de ideia, uma valorização da argumentação, né, no sentido que isso possibilitava a melhor compreensão dos problemas, né, eu acho que isso está sendo perdido. Né? Os alunos estão sempre correndo, são muitas disciplinas, ou seja, há alguma coisa estranha. Está todo mundo correndo, ninguém tem tempo para o outro. Isso é ruim. O tempo todo você tem alguma coisa para fazer, né? Mas a gratificação também é muito boa. Se está o tempo todo o trabalho correndo atrás de você, esses aspectos vinculados também à satisfação de trabalhar com esse grupo, ela também está o tempo todo atrás de você. Então, os dois lados da mesma atividade. A dimensão do tempo, ou seja, a aceleração do tempo, que é um tema crucial hoje, ou seja, é um dado. Naquele momento, a gente tinha tempo. Entendeu? Isso que é interessante, ou seja, as pessoas tinham disponibilidade para ouvir o outro. Então havia uma relação mais amigável, mais forte, né, entre professores, alunos. Então essa aceleração do tempo que decorre de todos esses mecanismos de digitalização, toda essa rapidez, né, da net, acabou por conspirando contra nós, que a gente nunca tem mais tempo, nem ouvir o colega. A gente está sempre correndo, sempre com coisas atrasadas. Né? E essa sensação é ruim porque você sempre fica uma espécie de angústia porque você está devendo coisas. Né? E os alunos também estão sempre correndo. Né? E isso é ruim.